O Senhor é bondoso e compassivo. Essa é a antífona do Salmo deste domingo, da liturgia da palavra deste domingo. Meus amados irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Denis o Católico. E nós estamos aqui no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos os textos que são propostos pela Igreja, inspirada, iluminada, conduzida, guiada pelo Espírito Santo para o nosso crescimento espiritual. Meus amados irmãos, hoje nós iremos partir da antífona do Salmo. O Senhor é bondoso e compassivo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, que é bondoso e compassivo, ou seja, Ele é a bondade em pessoa, apesar dele ter chamado a atenção de maneira indireta do jovem rico que chegou próximo dele e disse: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que tu me chamas de bom? Bom é só meu Pai que está nos céus. E quando a gente lê esse evangelho do jovem rico de maneira superficial, nós acabamos interpretando que Jesus diz que somente o Pai é bondoso, quando na verdade Jesus estava dizendo para aquele jovem que ele é Deus, que ele é Deus com o Pai. E se aquele jovem estava reconhecendo a sua bondade, é porque ele revela a sua natureza. Deus é amor, já dizia São João na sua primeira carta. Deus é amor e Ele nos amou por primeiro. É dito que Ele nos amou por primeiro, Então, neste amor, nós podemos ver o Salmo dizendo: o Senhor é bondoso e compassivo. Meus amados irmãos, e esse Senhor que é bondoso e compassivo, esse Senhor que é misericordioso comigo e com você, esse Senhor que perdoa todo e qualquer pecado de quem arrependido procura a sua face, procura a sua misericórdia, esse mesmo Senhor vem nos ensinar hoje a respeito da misericórdia. No Sermão da Montanha, nas 8 bem-aventuranças, Jesus vai dizer em uma delas: felizes ou bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. São Tiago, um dos seus apóstolos, vai dizer na sua carta que o juízo será sem misericórdia para aquele que não tiver agido de misericórdia para com o seu irmão. Então, esse Senhor que é bondoso e compassivo, que é misericórdia e misericordioso, que o Papa Francisco, no ano da misericórdia, o chama de o rosto da misericórdia, nosso Senhor Jesus Cristo, vem nos ensinar, no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, coisas extraordinárias a respeito da qual nós devemos direcionar a nossa vida na misericórdia, no amor, na caridade, não somente para nossos irmãos, mas também até mesmo para os nossos inimigos. Vejamos o que diz Jesus no Evangelho. Disse Jesus aos seus discípulos, São Lucas capítulo 6, versículo 27 e os seguintes. Disse Jesus aos seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Veja aonde Jesus nos convida a irmos. Veja aonde Jesus pede que nós tenhamos nossos passos. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Veja, meus irmãos, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, os que falam mal de você, o que caluniam você ou que lançam palavras de maldição contra você, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém tem se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Veja
Essa palavra de Jesus aqui é extraordinária porque muitas vezes nós caímos na tolice de um sardo masoquismo, né? Até pensar que Jesus está dizendo que a gente deve ser masoquista, apanhar e oferecer o rosto para apanhar de novo porque nós estamos gostando de apanhar. Não, Jesus nos ensina com a sua própria atitude a respeito de ser esbofeteado na face. Quando Jesus estava no Sinédrio, ou seja, quando Jesus estava sendo julgado, né, na casa de Caifás, né, Jesus, quando estava sendo julgado, foi perguntado a ele, e ele, respondendo algumas perguntas ali do sumo sacerdote, quando ele responde, alguém dá uma bofetada no seu rosto e diz: é assim que tu responde, o sumo sacerdote? E Jesus vai dizer: veja, Jesus não ofereceu a outra face. E aqui não há uma contradição no que Jesus está nos ensinando. Não é Jesus um exemplo típico daqueles fariseus que diz, né, façam isso e eles mesmos não fazem. Como Jesus mesmo revelou que nós deveríamos ouvir, obedecer, fazer tudo aquilo que os fariseus nos dissessem, mas jamais imitar o que eles fazem, porque eles ensinam, mas não fazem o que eles ensinam. Então, Jesus não é um típico ou um tipo de fariseu, mas Jesus age com justiça. Quando Jesus é esbofeteado, veja que ele não oferece a outra face. Ao contrário, ele faz uma pergunta. Ele diz: se eu respondi mal, mostra-me onde eu respondi mal. Mas se eu respondi bem, por que tu me bate o rosto? Então veja que não é simplesmente a gente oferecer a outra face como se fosse alguém que gostasse, que se sentisse bem sendo humilhado, desprezado, esbofeteado e sofrendo. Não, Jesus diz dar a outra face num aspecto distinto, né? Num aspecto não meramente físico, mas perdoa quem te fez o mal. Ou seja, amai vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Diante da cruz, enquanto Jesus estava no alto da cruz, Jesus dá testemunha física e histórica de como aquilo que ele nos ensina, ele viveu. Jesus, no alto da cruz, é zombado e escarnecido pelos fariseus, pelos sumos sacerdotes, pelos anciãos do povo. Ali eles dizem: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e nós te seguiremos. Se tu salvasse a tantos, salva a ti mesmo. E assim vai sendo escarnecido Jesus pelos fariseus. E o que é que Jesus diz? Pelo contrário, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja, e aí Jesus declara o amor misericordioso. Jesus dá a outra face, rezando por eles. É como que Jesus estivesse dando a outra face, perdoando-os. E Jesus ainda faz aquilo que ele nos manda fazer: rezai por aqueles que vos caluniam. Continuando o Evangelho: se alguém te der uma bofetada numa face, oferece-lhe também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixai-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. Então aqui Jesus já estava falando de alguém que, por uma necessidade, necessitado, uma pessoa que esteja necessitada, se ela te rouba, se ela faz alguma coisa, se ela te faz algo, ele diz: não peça de volta. Não peça de volta. Quem fez isso de maneira extraordinária, recebendo e colocando em prática os ensinamentos de Jesus, foi São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, um homem, roubou o convento
E roubando o convento, se eu não estou enganado agora, diz que alguns dos irmãos acabaram que expulsando o ladrão e tomando de volta o que ele tinha roubado. E segundo conta algumas pessoas que escreveram biografias de São Francisco de Assis, vai dizer que ele pega aquele objeto que o ladrão queria roubar e não conseguiu, e ele leva para aquele ladrão e dá a ele, dizendo: olha aqui, irmão, você está necessitado, você está precisando. E esse ato de São Francisco, ele foi tão poderoso na sua misericórdia, na misericórdia de Deus que agia por meio dele, que por esse ato o ladrão se converteu. Então, o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós, diz Jesus com a regra de ouro. Tudo aquilo, trocando em miúdos, tudo aquilo que vocês desejam que os homens vos façam, façais vós a eles, porque nisto se resume a lei e os profetas. Ou senão nós podemos dizer, de forma popular, como é dito: o que eu não quero para mim, eu não dou para o outro. E ele continua no versículo 32. Se amais somente aquele que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que vos amam. Até as pessoas mais perversas, meus irmãos, eles amam aqueles que são do seu meio. Eles até às vezes compram a briga e até colocam a sua vida em risco para salvar aquelas pessoas. Por quê? Porque são do seu meio, são da sua coja, são da sua cúpula, são do seu grupo. E Jesus diz: se vocês fizerem isso, que mérito vocês terão com isso? E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Então, até os pecadores, até as pessoas pagãs, elas oferecem dinheiro uns aos outros com a intenção de receber de volta a mesma quantia. E Jesus está dizendo: que mérito vocês têm de fazer o que todo mundo faz? O que todo mundo faz, o que a grande massa faz, o que a multidão faz, não faz diferença na vossa vida. É como Jesus falava dos fariseus. Jesus falava dos fariseus inúmeras questões a respeito disso, porque até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Então, os fariseus, eles agiam assim. E Jesus chega a nos alertar: olha, se a vossa justiça não ultrapassar a justiça dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Não entrarão no reino dos céus. E continua o Evangelho a nos ensinar: ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, se nós agirmos segundo os conselhos que Jesus nos dá no Evangelho deste domingo. Nós seremos chamados filhos do Altíssimo. E ele diz: porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Aqui me faz lembrar outra fala de Jesus que está em São Mateus capítulo 6. O Senhor, ele diz que Deus, o Pai, faz chover tanto para os bons como para os maus, tanto para os justos como para os injustos, e também faz brilhar o sol tanto para os justos como para os injustos. Então, meus amados irmãos, é importante nós compreendermos esses ensinamentos de Jesus, porque senão nós iremos começar a viver como todo mundo está vivendo, com exceção de alguns pecados escandalosos,
e ainda acharmos, né, pensarmos que estamos aí na 7ª morada, quando na verdade nós não entramos nem direito na 1ª morada. E ele continua dizendo: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. E ele diz a respeito de olhar os irmãos com um olhar altivo, com um olhar de superioridade. Ele diz: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque, com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. E a primeira leitura, meus irmãos, vem nos falar desta misericórdia, não porque o outro mereça, mas porque eu devo ser misericordioso. Assim como Davi, na primeira leitura de hoje, que é tirada do primeiro livro de Samuel, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículo 2, depois versículo 7 ao 9, 12 ao 13, 22 ao 23. Vai dizer, né, vai relatar aquele grande ocorrido, né, aquele grande fato ocorrido, quando Davi vê o rei Saul deitado e dormindo no meio das barricadas, com a sua lança à cabeceira, né? Com a sua lança à cabeceira, fincada no chão. Abner, que era um dos amigos de Davi, e seus soldados, ou melhor, não amigo de Davi, amigo de Saul, Abner e seus soldados, dormiam ao redor dele, né, para protegê-lo, entre aspas. Abisai disse a Davi, né? Abisai disse a Davi, um amigo de Davi, diz: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. E ele diz: vou cravá-lo em terra com uma lança, e não será preciso repetir o golpe. Mas Davi respondeu: não o mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Então, Davi aqui movido por uma misericórdia e também movido pelo temor de ferir um homem de Deus e ficar impune. Sabia que não iria ficar impune. Então Davi restringe, né, a possibilidade de matar Saul, exatamente dizendo: olha, se nós fizermos isso, nós não escaparemos da mão de Deus. Não escaparemos das mãos do Senhor. E a segunda leitura de hoje é São Paulo, escrevendo aos Coríntios, que vai dizer, né, a respeito desse homem que nos ensina a misericórdia, desse Senhor que é bondoso e compassivo, vai mostrar para nós que ele não é de uma natureza somente humana, mas ele possui também uma natureza divina, ele é Deus. Assim como diz São João no capítulo 1 do seu Evangelho, versículo 18, ele vai dizer: ele é o unigênito do Pai. E veja o que São Paulo diz a respeito de Jesus. O primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um ser vivificante. As palavras de Jesus diz: as minhas palavras são espírito e vida. As palavras de Jesus, os gestos de Jesus, a vida de Jesus, o amor que emana de Jesus é vivificante. Ele é espiritual e vivificante. Veio primeiro não o homem espiritual, Jesus, mas o homem natural, Adão. Depois é que veio o homem espiritual, nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. Aqui São Paulo fala de Adão.
O segundo homem vem do céu, Jesus Cristo. Encarnou-se. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Na plenitude dos tempos, eis que o Senhor enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido segundo a lei, debaixo da lei, para nos resgatar da maldição da lei. Com efeito, o homem terrestre, assim também, ou melhor, como foi feito o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, Jesus Cristo, assim também vão ser no futuro, né? Ali depois do juízo universal e quando nós tivermos a graça de contemplarmos a visão beatífica de Deus, ou aqueles que por graça de Deus e misericórdia de Deus e as suas vivências virtuosas, né? As virtudes de modo meritório, né? Virtuoso, no juízo particular, encontrar o Senhor na sua visão beatífica. Então, ele diz: e como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim nós também refletiremos a imagem do homem celeste. Então, se nós já refletimos, por meio do pecado original, a imagem, né, de Adão, um homem carnal, movido pela carne, e que se deixou ser movido pela carne, ele diz que, assim como nós mostramos, revelamos a imagem do homem carnal, do homem terrestre, também nós revelaremos a imagem do homem celeste, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, peçamos ao Senhor a graça de aprendermos com esse Senhor, que é bondoso e compassivo, e colocarmos isto tudo na nossa vida, para que nós possamos também sermos semelhantes a Ele no amor e na misericórdia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a sua graça e sua bênção, e que nós possamos aprender mais e mais de nosso Senhor Jesus Cristo a ser misericordioso como Ele é. Amém.